Cheguei aqui no terminal de ônibus, descobri que eu esqueci de passar desodorante, vou chegar fedendo lá na outra cidade. E eu guardei na mala, gente, tá a maior dificuldade de pegar na mala que vai no bagageiro. E aí, vamos com a sorte. Começando um novo episódio, trocando de cidade. Eu vou pra Penang, é uma ilha, né, que chama Penang, e a cidade é Georgetown. E aí vou ficar a próxima uma semana lá. E está chegando já o meu final de viagem aqui pela Malásia. Sempre fico triste, mas ainda temos mais uma semana, 2 semaninhas aqui na Malásia. Então eu já estou nostálgica, sofrendo antes da hora. São 2 horas de ônibus daqui até lá. Esse ônibus que eu peguei, ele atravessa a balsa, não sei como que vai ser, porque tinha um outro ônibus que ia até o terminal e aí tinha que pegar um ferry boat, aí eu achei muita função, então eu já vou chegar do outro lado, na ilha. E pra quem não sabe, a Malásia é uma península, mas tem a parte peninsular e a parte insular. Depois eu vou, se eu lembrar, ponho aqui no mapinha pra vocês verem que tem uma parte leste e a parte oeste, então é meio dividida a Malásia. É muito engraçado de ver, porque tem uma parte de Bornéu, que é aí uma parte da Indonésia, outra parte da Malásia. E não lembro agora, mas tem ilhas pequenas adjacentes aqui no entorno da Malásia. Tô cansada, carregando essas malas pesadas. Eu preciso urgentemente reavaliar o que eu tenho nessas malas para diminuir o peso, porque tá insalubre. E eu tô com uma dor no ombro, já faz umas 3 semanas. Eu comecei a fazer fortalecimento que o João me passou, mas mesmo assim tá fácil não. E eu que achei que a gente ia atravessar de ferry boat, mas é uma ponte, gente, que ela passa, ela tem quase 14 quilômetros e aí vai passar por cima do mar. Vou tentar mostrar pra vocês, porque eu não tô sentada na janela, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, achei bem legal. Deu certo e são 2 ringgit, e aí eu vi o Grab tava dando 11. Só que aqui na região do terminal, assim, tem vários lugares que é assim aqui, região que o Grab não pode parar. Então você tem que andar, sei lá pra onde, aí isso me estressa também. Aí, como o ônibus vai parar 5 minutos de onde eu tô hospedada, eu falei, e aí eu tô, deu pra sentar aqui na frente e colocar as malas. E foi tranquilo, aí paga com dinheiro aqui. Aqui não aceita cartão de crédito não, é cartão de forte. Diferente lá de Icó, que aceita cartão. Eu não usei, mas eu vi que aceitava porque tinha escrita bandeira Visa, né, na catraca. Eu tô com tanta fome que eu vi um restaurante no caminho pro rosto depois que eu desci do ônibus, que eu já parei aqui pra comer. E aí eu pedi noodles, é um restaurante taiwanês. Olha que bonito, vai ser meu primeiro prato taiwanês da vida. E aqui na Malásia. E esse é sentado. Sentado. Tem um ovo e essa carne que eu vou descobrir o que é agora. Pimentinha separada. Não consegui identificar a carne, né, mas eu acho que é suína. É carne bovina. Tipo o nosso assento, sabe? Carne de panela. O ovo é aquele que eles colocam dentro do molho de shoyu depois que cozinha.
Esse prato custou 10 ringgit. Eu achei justo o preço. Barato, vai, porque no Brasil a gente não acharia 10 ringgit, dá uns 12 reais. Eu vim com a minha amiga do Marrocos comer esse camarão com molho de tamarindo. E tá gostoso, mas o molho não é forte. Estamos na Faring Beach. Batu Faring Beach. E a gente tá aqui esperando o pôr do sol. Eu estou com a minha amiga do Marrocos, mas ela não gosta de aparecer no vídeo, então eu só vou falar com ela aqui. Ela só vai aparecer no vídeo falando. I tell about you don't like to appear in the video. E a gente saiu do hostel hoje, acho que era umas 11 horas da manhã, tomou café da manhã, veio pra cá. A gente ficou aqui um tempão na praia. E aí depois a gente almoçou num restaurante egípcio. A gente foi comer shawarma. Mas a minha amiga falou que não é o autêntico, não é o original. Mas é gostoso. E agora cá estamos esperando o pôr do sol. Bom dia, começando um novo vídeo aqui. Um novo dia aqui em Georgetown. Eu estou atrasada ainda pro meu primeiro Free Walking Tour, que não é free, porque você tem que contribuir com valor no final, então pra mim não é free, é um Walking Tour. E aqui usa-se o aplicativo Guru Walk para poder reservar o horário. Começa às 10, falta 5 para as 10, eu estou a 500 metros do lugar, vamos ver se vai dar certo ou não. A Dija, minha amiga do Marrocos, ela fez num dia com chuva, por isso que eu acabei não indo com ela. Ela tinha só mais um dia aqui. Como eu tenho mais dias, eu esperei um dia de sol pra fazer. E aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês aqui como que é. Óbvio que não vai dar pra mostrar tudo. Humanamente impossível, até porque eu preciso prestar atenção também. Mas vou mostrar minha experiência aqui pra vocês, um tiquinho dessa experiência. So actually, of these buildings back in the aquela bandeira ali é a bandeira do estado de Penang, não daqui da cidade. E ela tá contando pra gente que tem bastante influência europeia aqui por causa da colonização, que teve colonização portuguesa, colonização britânica, colonização holandesa e um pouco de japonesa também. quick stop here, okay? Quick stop here. This one is actually Ali na frente é a Torre do Relógio, que foi construída pelos chineses em homenagem. Na verdade, eles fazem isso em homenagem a ninguém. Eles fazem isso por respeito à sociedade, né? Então, como a maior comunidade aqui é chinesa, eles construíram, mas foi no período da Rainha Vitória, então o nome dessa Torre do Relógio é Rainha Vitória. Kesirama é um restaurante de comida malaia. Ela estava explicando que essas varandas foram construídas para proteger do sol e da chuva. Pass away, right? So the physical body, they will go through the Chinese were traders, there were the tin miners, there were the port workers, alright? Okay, now the tin miners, when they come very young. Here, then on my side, this kind of stuff. But not no. Until end of October. Esse é um templo taoísta que ela estava explicando pra gente ali atrás, aí a gente vai visitar. Taoism. You see the Buddhism temple, when you go in, you'll be able to see Buddha.
right, statue right in the center. Right? So, but in the Taoism temple like this, you will not know what kind of deity or the god that they give respect to until you go in there. Right? Ela estava explicando ali que quando é taoísta não tem imagens de Buda. Essa é a diferença para você conseguir diferenciar no altar. But it takes longer for the sticks to come up. Yeah. So and then when you do, it is wrist work. You don't have to do a very hard kind of a shaping. Just slide, and then it's a wrist work only. Right? So I do it like that. So but before I start, I say take notice of mercy, my name, and then my address, and then the issue that I'm facing. Too open, no good. I have to redo the whole thing again. No good. Yeah. And this is no good, right? And this is also no good. Okay. And this one, yes, good to go. Alright. Okay. I was thinking it is one by person, but not. Yeah. Alright. So this one is actually like they say or Christianity you do what? Isso daqui é oferenda. Eles quebram o coco aqui para fazer, né, a oração, e significa que é a cabeça da pessoa. E quando eles quebram, eles acreditam que a água do coco que sai, ela limpa as experiências, né, ruins que você tem, negativas. E aí é um templo hindu. Python in Malaysia. Okay, I want to have a quick stop here, yeah, away from the middle of the road. Did you try the squid ink? So a quick stop here. Now it's gone, it's always closed, yeah, always disappointed. Because this is the mosque before, yes you have. All of you have been to the mosque, yeah. Now this mosque they have in-house guide. If you want to go in I'm not going to bring it inside the mosque. Yeah, okay, now, so this particular temple is called... Not so much, yeah, because it is a target. So they are American. Just now someone asked me. So your question might be, this is a family. Però l'hanno chiamata Armenia solo per ricordare la parola Armenia. Però questa via si chiama Armenia. This particular board here means that this particular type of okay. So on a normal day, so it's like fortune, yeah? So and then the pineapple. Okay, now the pineapple in the Hokkien, right? It is actually to bring this home as a you put in the altar for a full year. So next year they will bring it back, and then it will be for the next person the next year, right? So they will go through a this is smaller. This is smaller. Well, I mean, they this one actually represents the look like the peach, so it's for longevity.
See this particular piece of street art here that actually represents the harmony from the three races, three main races, from the Chinese, the Muslim, for all building. The fronts has to be used for. Esse é o quarto, são 6 camas, né? E aí o pessoal que tava aqui foi embora hoje e eu tô aqui. E aí, gente, não tem cortina, mas eles disponibilizam isso daqui que fica só na metade da cama. Como eu tenho a canga, eu coloco a minha canga e eu fecho inteirinho à noite. Aqui tá meio aberto porque tô usando, né? Tô trabalhando aqui por causa do ar-condicionado. Tem ar-condicionado lá embaixo, mas tem hora que eu prefiro trabalhar no quarto. E esse aqui tem até espelhinho. Hello! E aí tem locker. Aí eu deixo as coisas, meu notebook, minha carteira, meu passaporte aqui, enquanto eu tô aqui, porque mesmo você vai no banheiro, eu acho perigoso. Mas as minhas mochilas, só essa aqui que cabe lá, mas eu pus ela pra fora porque eu vou levar roupa pra lavar. E a grandona não cabe ali. Não cabe. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Eu carrego a chave comigo. E aí... Não sei se vai dar pra ver direito, tá vendo? Mas não cabe a mochila grande aqui, ela não fecha. Então eu coloquei as coisas que tava nessa mochila aqui, que eu pus as roupas pra levar na lavanderia, aqui. E aí eu deixo trancado. E aí quando eu saio daqui do hostel, e aí eu levo comigo sempre o passaporte. Eu nunca deixo assim, porque mesmo você deixando aqui é arriscado. Não que aconteça, mas é arriscado. Já teve casos, inclusive aqui na Ásia, por exemplo, lá em Manila, me falaram, acho que teve uma outra cidade que eu não lembro agora também, que roubaram o locker e roubou as coisas da pessoa. Então, assim, a gente, todo cuidado é pouco, né? E nós brasileiros sabemos muito bem como ter cuidado. Pelo menos a maioria. E aqui tem um problema, que não tem lugar pra fazer exercício. Então eu vou aproveitar que o check-in é às 3 da tarde e agora... Que já passou, acho que já passou da 1 aqui. Eu tô falando bom dia, mas já passou da 1. Eu já fiquei 6 noites, reservei mais 3 noites. Então no total vou ficar uns 9 dias aqui em Georgetown. Eu adorei essa cidade. Tô aproveitando pra trabalhar, fazer meu itinerário que eu peguei, que eu já falei pra vocês, que eu tenho que entregar até o final desse mês. E editar meus vídeos do YouTube. Eu tinha dado uma desanimada, porque aconteceram umas coisas pessoais comigo, principalmente com o meu cachorro. E aí eu tinha dado uma desanimada, mas acho que é coisa normal mesmo de mudança, de tentar mudar de carreira, né? Vamos dizer assim. E agora a motivação voltou com toda. Tô com várias ideias e espero colocá-las em práticas muito, muito em breve para começar a ganhar dinheiro, porque eu não nasci herdeira e eu preciso de dinheiro para realizar meus sonhos. E aí eu tava falando, voltando, aqui não tem lugar, espaço para fazer meus exercícios de fortalecimento para coluna, então eu vou aproveitar e vou fazer aqui nesse espacinho até se chegar mais gente. Antes de chegar mais gente, na verdade. Eu já tinha até perguntado pra staff se eu podia fazer aqui enquanto não tiver gente. Ela falou que tudo bem, pode fazer. E tem parque aqui também que dá pra fazer exercício, mas o parque que o pessoal mais usa pra fazer exercício aqui fica 9 km daqui, dá mais de 1 hora de ônibus. Aí eu desanimo, né? Eu já não gosto de fazer exercício, deu trabalho. Mas a minha dor não me deixa ser indisciplinada. Porque se eu fico uns 4, 5 dias sem fazer, a dor já começa. E eu tô com dor no ombro. Não sei se eu já tinha falado pra vocês aqui nesse ombro, porque o lado direito é onde que eu sempre puxo a mochila pra pôr no ombro, né? E aí tá doendo também. E aí eu já pedi pro João me passar exercício também pra fortalecer o ombro. Mas eu fiz acho que umas 3 vezes só. Eu preciso de mais e ainda tá doendo. Eu já tomei relaxante muscular umas 4 vezes já em 2 semanas. Porque assim, tem hora que dói tanto que eu não consigo lavar o cabelo. E eu acho que inflamou, sabe? De eu ficar pegando, porque mesmo que eu não esteja mudando muito de cidade, mas a hora que eu vou pegar, né? Pega. Aí a hora que você chega no terminal de ônibus, tira. Entra no ônibus, coloca. Então é um tira e coloca, põe. Toda, assim, muito, e no espaço de curto, um espaço de tempo muito curto, né, e aí eu tava pegando de forma errada, com certeza, né, pra ter lesionado,
E aí, vamos que vamos consertar isso, porque ninguém merece. Hoje é dia de lavar roupa e lá no hostel lava, mas é 20 pra lavar e secar. E aqui eu vou pagar metade do preço. Ou um pouquinho mais, vai depender, porque a máquina só fica 24 minutos. Se você quiser colocar mais, aí você vai pagar mais 4 ringgit. E aí, eu só tinha essa máquina de 10 quilos, o resto é mais caro, né? Mas a minha roupa não passa de 7. E aqui depois seca, são 25 minutos. E aqui você pode trocar, né? Porque não aceita nota, só aceita moeda. E é moeda específica da lavanderia, não é uma moeda que você pode utilizar para pagar outra coisa. Então você tem que trocar a quantidade que você vai utilizar aqui. O nome da lavanderia é essa Kimberly Laundry, e aí ela tá a uns 500 metros de onde eu tô hospedada. Por isso que também eu topei vir aqui, né? Porque se fosse mais, aí eu ia pagar os 20 ringgit lá no hostel. Vou caçar comida, porque eu não sei ainda, já são quase 5 da tarde. Eu tomei café da manhã hoje, acho que era umas 11 horas, e aí eu tava sem fome, por isso. E aí eu tenho que almoçar em 20 minutos, que é o tempo da máquina, pra eu voltar e colocar ela na secadora, porque não é na mesma, né? Fosse bom, facilitaria a nossa vida. Lá no Japão era assim, era tudo na mesma, então facilitava. Esse aí na frente é um terminal de ônibus, chama Kontar. Depois eu vou colocar o nome aqui pra vocês. E aí é aqui dentro da ilha, então se você for comprar, já pesquisa por esse nome, porque aí já é aqui dentro da ilha de Georgetown, da ilha de Penang, na cidade de Georgetown. Fica mais fácil do que você parar lá no continente, né, na península, e depois pegar um ferryboat pra vir pra cá. E ele fica a uns 700 metros de onde eu tô hospedada. Então eu vou tentar sair daqui. Ele é lá do outro lado, porque aqui desse lado é um shopping, né? A entrada dele é lá do outro lado, mas esse é o nome, Kontar. Eu pedi uma sopa de dumplings, que seria vamos dizer, o equivalente ao gyoza, pra vocês entenderem, e tá com um cheiro maravilhoso. E esse vermelho é pimenta. Gasguei com o negócio. Ele tá chorando. Lavei as roupas, dobrei do jeito que eu aprendi agora a dobrar o máximo mais apertadinho possível. Gente, por que tá com zoom? Tava gravando com zoom, e se grava com zoom, o estabilizador para, fica pior do que gravar com a GoPro. Tava dizendo, peraí que tem um caminhão barulhento aqui. Eu aprendi a dobrar as roupas o mais compacto possível, inclusive meia, calcinha, sutiã, e economiza um espaço na mochila que vocês não têm noção. Porque dá volume essas coisas, né, que você dobra de qualquer jeito. E volume ocupa espaço, você acaba que na hora de fechar dá trabalho. E aí foi bom que eu aprendi. Vou mostrar pra vocês, tem uma casa rosa. Na verdade é um prédio antigo que eles fizeram um restaurante, porque aqui, o centro histórico aqui de Georgetown é tombado pelo Patrimônio Mundial da Unesco. Então as pessoas não podem modificar a fachada tem que manter, e só interno, né, que pode. Tanto é que tem um problema que a guia falou, que eu até esqueci de comentar aqui, que tem muito lugar abandonado porque os herdeiros não moram aqui, não cuidam, e é caro para restaurar. Então tá tendo agora como falam, um comércio de pessoas que estão comprando ou alugando esses lugares, restaurando, para poder fazer restaurante, cafeteria, e aí consegue manter, né, para não abandonar. Mas a gente viu um monte de lugar, um monte de prédio abandonado o dia que a gente fez o walking tour, que eu já mostrei aqui pra vocês. E lembrem-se de compartilhar o conteúdo, se inscreva, curta esse vlog, esse vídeo, e comenta bastante. É muito importante para me ajudar, principalmente no começo.
que eu preciso de engajamento para crescer. Então, se vocês puderem me apoiar dessa forma, eu vou ficar muito feliz. Tô voltando agora pro hostel. Tá armando um tempo bem... Acho que não vai dar pra ver aí. Mas tá armando um tempo bem feio. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ah lá. Acho que vem chuva. Hoje de manhã choveu. Provavelmente vai chover de novo. É um período de chuva aqui mesmo, assim. Só que não tá me atrapalhando. Por enquanto não me atrapalhou, assim, de ficar chovendo uma semana. Mas tem alguns lugares aqui que tem muitos avisos de enchente. Então, eu tô indo pra uma ilha amanhã. E aí eu volto aqui pra contar pra vocês no próximo episódio, no próximo vlog, qual ilha que é. E aí ainda na Malásia. Eu tenho mais uma semana aqui na Malásia e tô esperando pra atravessar. Depois eu parto para o próximo país. Aqui é que nem o Brasil, você tem que apertar para poder o semáforo fechar, abrir, né, para o pedestre você atravessar. Japão e Coreia, se você apertar vai soar um alarme, porque Japão e Coreia você não aperta. Japão e Coreia aperta só se você tiver em alguma emergência. Já aconteceu com várias pessoas de apertar e soar o alarme e o povo passar a maior vergonha. Deus certo. Ou não, né? Porque as pessoas vão vindo, você acha que elas não param, não. Alguns não param. Eu vou mostrar pra vocês o hostel, a parte externa que eu mostrei já, o quarto. E aí já vou encerrar esse vídeo para o próximo agora na ilha, que já eu conto pra vocês qual ilha que é. E o perigo é esse daqui, ó, tá vendo? Buracão que tem aqui. Se você tá andando ali desavisado, você pode cair ali dentro. E aqui é o hostel que eu tô ficando. Aí se digita a senha que eles te mandam, eu não vou mostrar, óbvio. E aqui. Aqui é uma parte onde o pessoal trabalha, tá vendo? Tem uma cozinha igualzinha que eu vou mostrar aqui em cima. Eu não tô gravando porque eles estão conversando ali. A staff com a hóspede. Mas eu vou mostrar pra vocês. O meu quarto é esse, que eu já mostrei lá dentro pra vocês. Fica mais quarto pra cá. Pra quem é aficionado em passar roupa. Pra cá ficam os banheiros. E a cozinha que tem lá embaixo é igualzinha a essa daqui, ó. Tem micro-ondas, torradeira, jarra elétrica, como chama isso aqui? Esqueci o nome, gente. Chaleira elétrica, água, a pia, e você pode deixar as coisas na geladeira. E aqui é o banheiro. Os banheiros são os banheiros, nossa senhora. Português que lute. Hi! Aí tem aqui. Aqui são os chuveiros. Tá vendo? Chuveiro com água quente. E aqui os sanitários. E é isso, gente. Encerro esse vídeo. Até o próximo vlog. Numa ilha da Malásia. Desejem sorte, porque a aventura até lá vai ser um pouquinho. Porque eu tenho que pegar um ônibus até uma outra cidade. E depois dessa cidade que eu pego o ferryboat pra lá. Porque não tem ferryboat direto aqui de Georgetown pra lá. Aí aqui pra destravar a porta é código. Também não vou mostrar pra vocês. Eu achei muito legal porque cada pessoa tem um código diferente. Então eles controlam quem entra e sai do quarto. Isso daí eu achei bem bacana. Com segurança a mais. E eu esqueci de tirar meu sapato, tem que deixar o sapato ali fora.